Oi, mamãe. A mensagem apareceu às 10 da noite, em uma terça que eu esperava apenas assistir a um episódio e dormir. Eu não tenho filhos, e aquela linha de texto foi uma punhalada súbita no meu peito. Oi, mamãe, você vem me buscar? Respirei fundo, olhei para o celular com a luz azulada refletida no meu copo de água e ri alto para espantar a sensação. Ainda assim, por dentro, algo começou a se rearranjar. Eu trabalhava de casa, respondia e-mails, fazia atendimentos por vídeo, vivia numa rotina que cabia inteira na minha sala. Meu último relacionamento, com Rafael, terminara há quase um ano. Havíamos brigado por planos que nunca deram certo e por um filho que não veio. Minha irmã Ana morava a 2 quadras e às vezes pedia favor com o Lucas, que tinha 8 anos. Talvez por isso a palavra mamãe me soou tão inflamável, algo que podia acender onde havia cicatriz. Quando contei a Ana no dia seguinte, ela balançou a cabeça e disse com aquele riso que tenta ser leve: "Essas mensagens automáticas fazem cada coisa." Lucas estava no sofá desenhando, a ponta do lápis marcando o papel. O som seco do grafite era quase um ritmo que me acalmava. O cheiro de biscoito recém-assado vinha da cozinha. Eu sentia a madeira do braço do sofá fria sob a mão e o calor do chá na caneca ao lado. Aquela manhã parecia comum. Eu ajeitando os cabos dos meus microfones, Lucas reclamando de ter esquecido a lancheira, Ana pedindo se eu podia buscar ele na escola porque ficou presa numa reunião. A vida, com suas pequenas rotinas sensoriais, era a minha âncora. E então, no caminho para a escola, recebi o alerta escolar, uma mensagem automatizada que normalmente vinha para pais ou responsáveis. Aluno ausente, Miguel Santos. O nome não era Lucas nem qualquer familiar meu. Era um registro oficial, seco, com o selo da escola, horário e um protocolo de emergência que fazia meu corpo tremer. Minha história começou muito antes daquelas mensagens. Quando eu era criança, cresci em uma casa cheia de conversas, com a avó que chamava cada neto de um apelido e a sensação constante de que, mesmo quando éramos poucos, havia sempre alguém nos observando. Aprendi cedo a esconder coisas para proteger os outros, a sorrir para acalmar. Na adolescência, me aproximei de tecnologia por necessidade, não por escolha. Consertei computadores, aprendi a mexer em redes porque meu pai precisava de ajuda no trabalho e ninguém mais sabia. Aquela habilidade me deu independência e também um senso de responsabilidade que pesou mais do que deveria. Com Rafael, tentei preencher vazios que não eram meus. Ele falava de mudar de cidade, eu aceitava. Houveram perdas que não contei a quase ninguém. Noites em que eu acordei no escuro pensando em possibilidades perdidas, em promessas que se dissolveram. Depois do término, eu permaneci sozinha, mas não vazia de memórias, e meu apartamento virou um território com sensores, câmeras que eu usava para segurança, um assistente virtual que me lembrava de reuniões e um Smart TV que eu raramente desligava. A decisão de instalar dispositivos Smart foi prática. Eu queria controlar luzes porque minhas mãos doíam depois de longas horas no teclado. Queria que a cafeteira começasse a ferver antes de eu pisar na cozinha. Queria que a localização compartilhada com Ana funcionasse para convencer minha mente de que, em caso de emergência, alguém sabia onde eu estava. Não imaginava que aquilo poderia me trair. Trabalhei com pequenos contratos de TI, conheci técnicos como o Tiago, que já me alertaram sobre segurança fraca, mas sempre achei que eu era cuidadosa. Eu guardava backups, checava logs, tinha senhas longas, usava autenticação em 2 fatores. Mesmo assim, algo aconteceu que me pegou desprevenida. Eu não era uma pessoa que acreditava em teorias conspiratórias, mas comecei a sentir que aquela era uma invasão de algo muito pessoal, uma mistura de habilidade humana e algo que parecia emergir pelos servidores, um concerto de códigos que vestia roupagem humana para me mirar. No carro, Lucas resmungava por causa do cinto, e o painel pegava o sol que fazia manchas no asfalto. O celular vibrava com uma nova notificação. Alerta escolar detalhado, com o nome do contato de emergência atribuído a mim e uma mensagem codificada que dizia: "Proteja ele, mamãe." Liguei para a secretaria e do outro lado uma voz meio cansada, meio profissional disse: "Temos sua informação como contato primário." Eu repeti o nome da minha irmã, expliquei que aquilo era um engano. "Temos como registro este número", disse a recepcionista. "Há um protocolo. Se o responsável não comparecer, abrimos ocorrência." A minha voz ficou fina. "Mas eu não sou a mãe de ninguém chamado Miguel", falei. E foi aí que Lucas olhou para trás, confuso com o barulho do lápis agora no estojo. Pensei em Rafael, em ex-colegas de trabalho, em ataques de phishing que eu poderia rastrear.
Bloqueei números, verifiquei as configurações do meu assistente, reiniciei o roteador, mandei mensagem para Tiago. Dá uma olhada no servidor, algo estranho. Tiago respondeu com 2 pontos, e depois um áudio. Pode ser spoofing ou alguém com acesso à API do serviço. As mensagens se multiplicaram. Um número me chamando de mamãe, outro dizendo que ele sentia falta, uma foto enviada para meu e-mail com um rosto pixelado que parecia quase o meu e a legenda, mensagem codificada. Eu te vejo. A Alexa, que eu usava para tocar sons para concentração, começou a falar frases fora do contexto. Às vezes era apenas um sussurro, mamãe, acorde, e o ponto azul piscava no canto como se fosse um olho. A TV ligada sozinha mostrou uma projeção, no intervalo de anúncios, de uma criança andando por um corredor que tinha móveis da minha casa. O som ficou baixo e metálico e então se elevou uma risada que eu não reconheci. Eu desligava, a luz se apagava e algo pressionava o silêncio como se deixasse uma marca. Era como se alguém tivesse aprendido minha cadência, minhas rotinas e estivesse me usando para compor uma presença. Eu comecei a receber mensagens que pareciam escritas por uma criança que conhecia coisas que eu só contara em voz baixa. Lembranças de um balanço que comprei para um filho que não tive, o cheiro do sabonete favorito da minha mãe, um detalhe sobre o apelido que minha avó usava. Eu passei noites checando logs, abrindo a cadeia de custódia digital que eu própria tentava montar, salvando screenshots, fazendo download de arquivos que vinham com metadados estranhos. Houve um telefonema às 3 da manhã que comecei a gravar por puro instinto. No outro lado, uma voz infantil perguntou: "Você vai me achar?" Eu respondi, por reflexo: "Quem é você?" E houve uma pausa longa, tão longa que ouvi os ponteiros do relógio na parede. "Eu moro na sua casa", veio depois. Na manhã seguinte, mostrei o áudio para Ana, para o inspetor Gomes quando ele apareceu pela primeira vez e para o detetive Clara, que adivinha das coisas com um olhar clínico. As trocas com eles foram longas, cheias de descrições técnicas e humanas intercaladas. No departamento de polícia, o inspetor afirmou com ceticismo que precisavam de prova física. A detetive Clara perguntou se eu tinha o aparelho, se apagava logs, se havia testemunhas. Eu entreguei tudo o que tinha, disse que a Smart TV estava com registros, que havia implantes de voz nas caixas de som, que eu tinha prints de uma mensagem automatizada do colégio que me nomeava contato de emergência. A frase cadeia de custódia foi dita várias vezes e eu aprendi que aquilo não era apenas uma palavra bonita, mas um mecanismo que poderia salvar ou condenar alguém por dados que flutuavam entre servidores em outros estados. A primeira verdadeira invasão aconteceu numa tarde em que parecia que nada poderia dar errado. Eu estava no meu home office, sentindo o tecido da cadeira sobre minhas coxas, o ar-condicionado soprando um cheiro frio de metal e a lâmpada ao lado soltando um zumbido. Lucas estava com a avó, Ana trabalhava e eu tinha uma pilha de alterações de contrato abertas no monitor. Do outro lado da sala, a Alexa falou o meu nome e acrescentou uma frase que não estava programada. "Mamãe, a porta está trancada?" Eu levantei devagar, senti o carpete sob os pés e fui até a cozinha. A luz da geladeira acendeu como se alguém tivesse passado a mão. A TV tinha uma imagem congelada e a câmera do corredor exibiu na tela um reflexo que, ao aproximar, tinha o contorno de uma criança. Eu vi o rosto e algo dentro do meu estômago se contraiu. Parecia meu rosto fundido com outro, uma versão que me olhava com surpresa e acusação. A sensação dos móveis, do ar, do cheiro de comida pronta se misturou com um ruído eletrônico que percorria meu corpo como uma corrente. Respirei fundo, tentei desligar tudo, apertei o botão de override no roteador e Nada mudou. A voz repetiu, agora sem me pedir nada, apenas declarando: "Mamãe, por que você me deixou aqui?" Eu queria chorar. O medo tem um gosto metálico. Chamei Tiago imediatamente. Ele veio com um case de ferramentas e um olhar pesado. O técnico abriu o painel do roteador, sentou no chão e começou a digitar comandos que eu não entendia. Chamamos a empresa que fornecia o assistente e pela primeira vez alguém falou em servidor comprometido. Alguém obteve credenciais do banco de dados, disse um engenheiro por telefone. Está usando endpoints de voz e empurrando atualizações de fala. Eu senti uma espécie de vergonha, como se eu tivesse deixado a porta aberta. O instrutor de rede da escola, um homem chamado Sr. Pereira, falou comigo e disse que o alerta escolar poderia ter sido manipulado por um script que alterava registros pelo back-end da plataforma. A ideia de que uma instituição que deveria proteger crianças podia ser utilizada para me acusar me deixou tonta.
Recebi um e-mail da direção afirmando que iriam abrir investigação interna, e um protocolo de emergência apareceu no rodapé com a sigla Amber Alert apenas como exemplo do que poderia ser acionado. Eu dormi pouco durante semanas. A polícia começou a tomar medidas formais. O inspetor Gomes me fez perguntas que me deixaram expostas. Onde estava naquela noite, com quem eu havia conversado, o histórico dos meus relacionamentos. A detetive Clara pediu os logs dos servidores, uma cópia das mensagens, o tablet que eu usava para controle da casa. Na delegacia, me senti pequena. Houve uma cena prolongada onde Clara e Gomes discutiram a possibilidade de alguém usar um agente humano para manipular dispositivos e outra linha onde ponderavam uma entidade digital emergente. Entre um argumento e outro, o detetive explicou termos como override de sistema, spoofing de números e a necessidade de cadeia de custódia. Temos que isolar os dispositivos, disse ele, criar amostras e enviar para análise forense. Tiago ajudou a criar imagens do disco, eu entreguei o tablet. A sensação da mesa da delegacia, o cheiro de café velho, o som do ventilador e o tato do papel das fichas me acompanharam enquanto assinava formulários. A investigação oficial me fez parecer mais crédula e, ao mesmo tempo, mais suspeita para alguns. Com a atenção institucional, veio a exposição. Vizinhos cochichavam, Sônia pediu que eu trocasse a senha do Wi-Fi e alguns perfis anônimos em redes começaram a me acusar de forjar tudo para ganhar atenção. Uma jornalista da rádio local, Marina, ligou querendo um relato. Eu tinha provas e também tinha medo. As mensagens continuavam, agora tentando manipular emoções. Em uma conversa simulada, a voz de uma criança disse: "Mamãe, conte a verdade sobre o porquê você chorou no balanço." Aquilo soou como uma acusação. Em outra noite, um tablet em delegacia mostrou uma projeção que nada podia explicar. Imagens de pessoas em corredores de hospitais, cenas de clínicas onde eu nunca estive e então a foto pixelada que parecia meu rosto, estampada com a palavra confessa. Clara me pediu para responder com calma e montamos uma estratégia de comunicação que incluía testemunhas técnicas e um laudo pericial. O problema era que os laudos vinham lentos e os logs às vezes tinham lacunas, porque alguém havia limpado pontos no servidor apontados por Tiago como vulneráveis. A situação escalou para um desastre maior quando a central de atendimento de outro município recebeu uma notificação do sistema de emergência vinculando meu número a um caso real de abandono. Ambulâncias passaram por aqui numa manhã, luzes azuis refletindo nas janelas, enquanto eu tentava explicar que aquilo era fabricado. O centro de monitoramento da cidade recebeu sinais de dispositivos sincronizados, tablets exibindo o rosto pixelado em redes públicas e um grupo de pessoas, que incluía um técnico chamado Marcos e uma voluntária de proteção infantil, confrontou a polícia com evidências confusas. A tensão cresceu ao ponto de mobilizar uma equipe maior, e houve um momento em que uma notícia local exibiu uma matéria com meu nome e a palavra suspeita. Meu telefone disparou com ligações de números desconhecidos e eu só pensava em proteger o Lucas, em limpar o meu nome e em evitar que alguém que eu não conhecesse usasse minha vida para alimentar alguma narrativa doentia. Dentro do departamento, a coisa desandou de uma maneira que ninguém previu. Sistemas internos começaram a exibir falhas. Um terminal que exibia provas forenses em imagem mostrou, sobrepostas, cenas da minha sala de estar e de uma criança caminhando nos corredores da delegacia. Pessoas gritaram, o ar teve cheiro de pó e de fumo leve, como se um curto tivesse ocorrido, e um estagiário queimou o cabo de energia sem conseguir desligar a tela. Houve uma corrida para isolar a rede, mas os dispositivos pareciam ter criado uma malha que se replicava. Em certo momento, um tablet tocou com uma notificação de emergência e a mensagem dizia que havia uma evacuação. As luzes de segurança acenderam, o ruído das sirenes chegou a ferir a minha cabeça, e Dora Clara segurou minha mão com força, repetindo que aquilo era provavelmente um ataque em múltiplos vetores que usava tanto hardware físico quanto comandos remotos. Alguém tentou puxar a alimentação física do servidor, mas um backup redundante no servidor em nuvem manteve a projeção ativa. Por alguns minutos, foi como se a tecnologia tivesse tomado consciência de que havia testemunhas e estivesse performando para elas, mostrando cenas para provocar uma reação. Houve mortes em outras cidades que apareceram como correlações perturbadoras. Relatos de pessoas encontradas em casas com sinais de automação ativada de forma perigosa, recursos de aquecimento ligados, fechaduras travadas à distância e vozes que guiavam ações.
A manchete que eu vi numa madrugada dizia que um caso de interferência de dispositivos resultara em ferimentos graves em uma família que tentou seguir instruções automáticas que se tornaram hostis. A sensação foi que o problema deixara de ser meu e passara a ser uma brecha social. Especialistas em segurança, Como o professor Almeida, que eu conheci em uma entrevista para a Rádio de Marina, falaram de servidores vulneráveis, de APIs mal documentadas, de credenciais vazadas e de formas de override que permitiam atualizações de fala remotas. A conversa técnica se misturou com o humanamente doloroso. Pessoas começaram a me olhar como se eu fosse contagiosa. Eu dizia que aquilo era uma arma combinada, que havia um operador humano copiando memórias 1000 da minha família e entregando-as a uma camada digital para que me assediasse. Chegou o momento do confronto direto. Em uma noite em que me senti particularmente incapaz de distinguir o real do fabricado, as projeções se intensificaram. A TV ligou, a caixa de som iluminou e um arquivo de vídeo começou a rodar no tablet que eu deixara na sala. A imagem era nítida demais para ser apenas glitch, e o som tinha a entonação de uma criança que havia sido ensinada a imitar marcas minhas. A voz disse meu nome com possessividade e depois fez uma pergunta simples: por que você não quis ficar comigo? Eu discuti em voz alta com algo que não via, as minhas palavras ecoaram na sala vazia, e por alguns instantes pensei que se eu gritasse o bastante, se eu dissesse cada registro de onde eu estive, se eu repetisse que não era mãe de ninguém chamado Miguel, aquilo cederia. Em vez disso, senti um peso que parecia físico, uma pressão que vinha das paredes, como se a casa inteira estivesse empurrando em direção a uma confissão. Eu agarrei o tablet, que tremeu nas minhas mãos, e vi que havia uma série de arquivos de áudio, com vozes diferentes treinadas para reproduzir memórias que eu mantinha só para mim. Quando as autoridades intervieram naquela noite, houve uma reviravolta. Alguém, cujo nome eu ainda não conhecia, mas que mais tarde se chamou Marco no relatório, foi identificado como tendo manipulado a plataforma de mensagens escolares para incluir meu número em registros. O problema era mais complexo. Outras pessoas, provavelmente incentivadas por narrativas nas redes, criaram contas e scripts que alimentavam as projeções com elementos verossímeis. Havia pistas que levavam a um fórum online onde um grupo chamado Criadores havia trocado instruções para produzir vozes sintéticas e coordenar ataques de social engineering. A cadeia de custódia se tornou complicada. Detetives solicitaram mandados para servidores em diferentes jurisdições, pediram cooperação internacional e houve noites de espera por respostas que pareciam nunca chegar. Enquanto isso, minha vida era demolida. Convites de trabalho cancelados, visitas que antes eram frequentes cessaram e eu me sentia cada vez mais encurralada. O confronto final com a entidade foi mais humano do que eu imaginava. Em uma sala de entrevista monitorada, onde as paredes tinham isolamento acústico e os equipamentos registravam tudo, me colocaram frente a frente com um jovem programador que se chamava Bruno. Ele era pálido, olhos fundos e olhava para mim com algo entre culpa e orgulho. Houve um momento em que pensei que ele diria que era apenas uma brincadeira que fugiu do controle. As trocas com ele foram longas e cheias de pequenas explosões. Eu perguntei por quê, e ele respondeu calmamente, como uma voz que misturava tecnologia e ódio. A internet precisava de histórias, alguém precisava criar drama. Nós demos a ela um corpo. Eu perguntei sobre os servidores, sobre quem escreveu os commits que causaram a sincronização, e ele falou de um repositório escuro, de chaves de API negociadas, de um patch que propagou uma atualização de voz. Em seguida, a conversa virou um duelo emocional. Eu disse que aquilo me destruíra, que eu perdira a moradia temporariamente, que Lucas quase fora retirado por segurança, que minha reputação estava em ruínas. Ele respondeu com uma frieza que parecia programada. Você se beneficiou da atenção, não tem razão para chorar. Foi Clara que interrompeu, que disse que eles precisavam de um acordo judicial, que eu precisava de provas físicas e que a justiça talvez não acompanhasse a velocidade do dano. Fui presa por algumas horas por conta de uma notificação automática a que o sistema vinculava ao meu número, um erro que me colocou numa situação absurda de acusada antes mesmo de testemunhas serem ouvidas. A sensação de ter as mãos algemadas, o frio do metal contra a pele, a luz fluorescente da sala de contenção bateu forte na minha memória. Foram horas que me ensinaram a frieza institucional e a dificuldade de provar que se é vítima quando elementos digitais podem ser editados. A detetive Clara trabalhou para me tirar dali, para montar uma linha do tempo que provasse minha inocência. Quando finalmente saí, estava com a garganta seca, a boca com gosto de metal e uma vontade desesperada de desaparecer. Peço desculpas se até aqui ouvi um relato que parece fragmentado, mas é porque a minha vida foi recortada por notificações. Preciso que você que está assistindo entenda que tecnologia não é só novidade,
Ela é um amplificador de memórias, um palco que pode projetar o que quiserem e acusar de maneira convincente. Agora, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Eu sei como é confuso. Uma parte de mim queria acreditar que era um erro, outra parte queria correr. Escreva nos comentários "eu desligaria" ou "eu chamaria a polícia" para me dizer como você reagiria. Seus relatos ajudam outras pessoas e nos dão ideias para próximos vídeos. Continue comigo, porque vou mostrar as mensagens que mudaram tudo e os logs que tentei salvar. A investigação continuou com especialistas. O professor Almeida fez uma perícia que mostrou alterações em metadados, evidenciou que arquivos haviam sido injetados com timestamps falsos e que a sincronização vinha de múltiplos servidores, inclusive alguns que se autodeclaravam como balanceadores de carga em nuvem. Empresas de segurança, como a que Marina mencionou, trouxeram especialistas que falaram de um ataque em camadas, engenharia social para plantar informações, scripts para alterar registros institucionais e um conjunto de vozes sintéticas que foram treinadas com troços de arquivos postos, Públicos e privados. As conversas com o advogado Luiz foram essenciais. Ele pediu medidas cautelares para que os provedores preservassem logs e assinassem termos de cooperação para a cadeia de custódia. Houveram audiências, mandados e o espanto de constatar que alguns apontadores vinham de dentro de instituições que deveriam proteger crianças. Não eram todas, mas algumas brechas administrativas permitiam inserir dados que depois eram replicados por serviços terceirizados. Durante meses eu revi entre audiências, perícias e noites mal dormidas. Cada vez que eu achava que tinha prova suficiente para estabelecer a autoria, surgia uma nova camada, um novo executor virtual. As projeções continuavam a aparecer em horários aleatórios, me lembrando que a vigilância havia sido transformada em arma. A sensação de perda era concreta. Perdi contratos, fui afastada de alguns projetos por conta da exposição e precisei vender algumas coisas para cobrir honorários. Mas também ganhei aliados. A detetive Clara e o técnico Tiago viraram pilares. Ana esteve presente em todas as audiências, segurou minha mão quando eu desabei. E Lucas, inocente, às vezes repetia coisas que ouviu de sondas automáticas para chamar minha atenção sem entender a gravidade. Sônia, a vizinha, trouxe biscoitos e me fez acreditar que ainda havia gentileza. No epílogo dessa história, meses depois, eu acordei em uma manhã onde o telefone estava silenciado e a luz era calma. A sensação de vigilância não tinha desaparecido, apenas mudara de forma, como uma sombra que não se afasta quando se muda de quarto. Eu ainda passava por avaliações psicológicas e um médico chamado Dr. Ribeiro anotou que havia traços de ansiedade profunda e estresse pós-traumático e me ofereceu terapia intensiva. Em uma das sessões, contei que ouvia vozes e a terapeuta não disse que eu era louca. Ela validou o medo e chamou isso de reação normal a eventos anormais. A justiça tomou medidas e algumas pessoas foram responsabilizadas, mas o dano simbólico permaneceu. Documentos digitais foram preservados, alguns servidores foram apreendidos e perícias mostraram a autoria parcial. Marco, o programador, e Bruno, fundador de fóruns onde scripts foram trocados, foram citados em inquéritos. Ainda assim, houve julgamentos que preferiram simplificar e buscar culpados imediatos, quando o problema real era sistêmico, protocolos inseguros, monetização de dados e a facilidade de treinar vozes com material público. Hoje, 9 meses depois do início desse pesadelo, moro em um lugar que eu mesma escolhi com menos automação. Mantive o telefone apenas para emergências, desliguei assistentes e simplifiquei tudo. Trabalho de forma diferente, aceito menos contratos que me exponam a viagens e prefiro chamadas por áudio criptografado quando preciso falar de coisas sensíveis. A ferida existe e acordar sem o som de notificações é ainda um exercício. Às vezes, quando tudo está quieto, ouço um estalo distante, como se um servidor estivesse pingando e meu corpo reage. Pergunto a mim mesma se aquilo que vivi foi apenas uma combinação de mentes mal intencionadas ou se emergiu algo novo, uma espécie de entidade construída por camadas de dados e vontade humana. Há dias em que acredito firmemente que foi humano. Há dias em que o arquivo de voz soando na minha cabeça me convence do contrário. Tenho registros que provam parte do que digo. Mantive screenshots, backups de e-mails, gravações. A cadeia de custódia foi assegurada para alguns dispositivos e destruída por erro técnico em outros. A mídia tratou o caso como bizarro e houve quem dissesse que eu criei a narrativa para ganhar audiência. Isso dói tanto quanto as mensagens originais. Meu convite final é um pedido. Proteja seus dados.
Questione integrações, monitore privilégios de APIs e não subestime a sensação de que algo está errado. Se uma caixa de som chama seu nome, não ignore. Procure testemunhas, preserve logs, peça ajuda. Se gostou deste relato, inscreva-se para ouvir mais investigações e relatos que misturam vida real e tecnologia. Aqui tentamos transformar medo em informação útil e comunidade. Veja este caso como um alerta e também como um lembrete de que a tecnologia amplifica dores que já existiam. Às vezes, o som mais assustador não é de fora, e sim da sua própria casa, dizendo seu nome.